Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 19 de fevereiro de 1995. Quem é sincero comigo, eu não deixo de mãos vazias. No começo, meu filho, para ti entrar nesse caminho foi difícil, porque quase não entendias nada. Eu, Jesus, estava e estou sempre a teu lado. Para quem tem pouco estudo, não é fácil entender. E mesmo para quem tem estudo, me servir é difícil. Dizem que estão a meu serviço, mas não fazem o que eu peço. Só representam e não cumprem. Contigo é diferente. Não estudaste, mas quando te chamei, me obedeceste. Isto é o que importa para mim. Tem tantos que batem no peito e dizem, Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu peço. Meu querido filho Bento, sei que tudo o que me pedes, muitas vezes, não és atendido, mas um dia irás ver o porquê não te atendi. Muitas vezes é para o teu próprio bem, outras são as pessoas para quem tu pedes que não são dignas de uma graça. Conforme aumenta a tua idade, as coisas para ti vão ficando mais livres de altos e baixos. Hoje, com os teus 60 anos, me orgulho de ti, filho querido, porque quando te chamei, tinhas quase a metade que tens, e de lá para cá não me decepcionaste. Foste fiel, enquanto muitos dizem nunca ter tempo para mim. Não sabem essas pessoas que toda vez que me deixam de lado por causa da preocupação com as coisas do mundo, elas perdem a força da minha energia, o presente que eu tenho para dar. Porque conforme o que fizeres, a recompensa receberás na mesma proporção. Bento, meu querido filho, daqui por diante, farei com que chegue a tuas mãos muitas coisas que sempre desejou ter. Mereceste pela dedicação que tens com o meu trabalho. Foste forte, seguro. Não deixaste um dia sequer de me atender. Agora sou eu, meu filho, que darei os presentes. Sei o que tu me pedes, é para o uso do meu trabalho. Eu sinto, tu pedes só para o bem da tua família e para o bem de todos e não para te exibires neste mundo. Quem é sincero comigo, eu não deixo de mãos vazias. O meu amor, meu filho, é o mais generoso que existe. Ninguém calcula o quanto o meu amor é imenso. Ele transforma tudo. O que para os homens é impossível, para mim é possível. Ah, se a humanidade pensasse em mim como tu pensas, meu filho, a terra não precisaria estar passando por tantas desgraças. Mas essa geração não liga para as coisas boas, só pensam no que não presta. É tanto desprezo para comigo que não ligam mais para as vestes, quando vão para a minha igreja. Recebem o santo sacramento sem confissão, e os que estão na fila para receberem o meu corpo, poucos são dignos. O resto é só número. Isso me dói, filho. Os meus vigários já não são o que eram eles. Mantinham a ordem pura dentro da igreja. Agora podem entrar como querem. Fazem de mim como se eu fosse uma pessoa qualquer. Ninguém vê a diferença entre o que é meu e o que é dos homens. Ah, meus filhos, o desprezo que os pastores estão me dando, eu irei cobrar, como deixei escrito. A quem tanto confiei, eu vou exigir. Os meus desígnios são sagrados. Eles não são como os homens pensam. A falsidade que estão me fazendo, eu pagarei na mesma medida. Querido, quero te dar os parabéns. Eu, Jesus, e minha mãe, temos em ti um ponto de nossos encontros. Figura que se destaca dia a dia de maior valor. Teus 60 anos não importam para nós. O teu coração é que nos interessa. Ele tem o que um jovem de 15 ou 20 anos não consegue ter. É isso, meu filho.
Um homem deve preocupar-se só comigo, porque eu sou a vida e quem me acha não tem idade. Para quem me encontra, a vida é eterna. O corpo da pessoa, com a minha chegada, será transformado no de um jovem. Isso será para quem me obedeceu. Obrigado, filho querido. Tens a minha paz, a paz que eu dou pelo merecimento que tens. Jesus. Nessa mensagem, Jesus está elogiando, né, o trabalho do profeta, o quanto ele é digno, né, o quanto ele foi obediente, o quanto ele tratou com amor e respeito o nosso amado Deus. Por 45 anos ele ficou junto a nós, falando sempre as mesmas palavras, sempre evangelizando desse modo. Devemos honrar a Deus, respeitá-lo acima de tudo. A casa de Deus tem que ser uma casa de oração e uma casa de respeito. Esse santuário foi levantado com esse intuito, né, de agradar a Deus, quando lá fora não estão fazendo mais isso. Hoje a gente vê, depois da partida do nosso profeta, do nosso amado profeta, vai fazer 3 anos, que as coisas um pouquinho tentaram descambar para um lado errado. Mas a gente vem com um pouco mais de firmeza, reforçar a todos vocês que nós precisamos manter esse santuário digno da presença de Cristo. Ele vai estar aqui presente sempre, se nós fizermos como o profeta fazia, respeitá-lo, né? Nós precisamos respeitar a Deus. Essa casa precisa ser respeitada. Então, quando as pessoas às vezes tentam, de uma forma ou de outra, né, mudar alguma coisa aqui dentro, nós vamos em cima e pegamos um pouco mais firme para que isso não aconteça. Então vocês, por favor, não interpretem de uma forma errada que a gente está sendo autoritário, que a gente está querendo ser mais do que o profeta era. Não. É que infelizmente, a nossa palavra não tem o mesmo peso que tinha do profeta, né? Então o profeta era mais respeitado. Hoje as pessoas pensam, porque a gente é mais novo, nós não somos o profeta, né? Então podem mudar alguma coisa, e não pode ser mudado nada aqui. Tem que ficar da forma como ele deixou. Então é por isso que às vezes a gente pega um pouco mais firme na palavra. Essa semana que eu estava lá no Rincão, eu muito pouco mexi no meu celular, né, que lá não tem sinal. Então quando eu cheguei em casa agora, estava lá acho que quase 4.000 mensagens. Então não tem como eu ver todas, né, mas eu fiz um apanhado de algumas lá, vídeos que tinham mandado sobre os acontecimentos, né, da semana. E a gente vê o quanto eles estão tentando derrubar a Igreja Católica, né? Está lá uma foto com os padres. Eu não sei qual é a intenção deles, né? Se é para uma festa, o que estava acontecendo, mas a estola do padre, o motivo que estava aqui era palhaço, cheio de palhaço na estola do padre, de todos os padres naquela foto. Eu não sei para que era aquilo, mas é um desrespeito, né? Querendo ou não, qualquer evento que estava sendo feito, mudar esse significado ali na estola, eu acho uma falta de respeito. Outra situação, ontem nós comentamos sobre essa mosca, né? Ela está aqui de novo, perturbando, né? Outra situação é um sacerdote também que não permitiu, né, que fosse feito dentro no altar da igreja lá, eu não sei qual é o local, é uma cerimônia lá de Umbanda, né? Segundo o rapaz lá, questionando com o padre proibiu, não aceitou, e ele disse que mais de 20 anos vem fazendo aquela ação. Certo, o padre foi trocado, né, na paróquia lá, e o padre não permitiu, saiu indignado. Mas parabéns para aquele padre, né? Uma senhora ainda falou, cada um no seu local, vá fazer lá onde é a parte de vocês. Aqui na Igreja Católica nós temos o nosso rito, não tem que mudar nada, e não pode permitir mesmo que aconteça esses erros, né? Parabéns para aquele sacerdote. Outro sacerdote também lá na China, né? Está dormindo na rua, é um bispo, ele e os sacerdotes que o acompanham. Porque o Vaticano em 2018 fez um acordo
com aquele povo lá chinês, que mudaria, né, alguma coisa da igreja. E esse bispo não concordou, não aceitou que fosse mudado. Então, como castigo para ele, o governo alegou que o prédio em que eles moravam estava irregular com as normas do bombeiro, né, e precisaria ser destruído. Destruíram o prédio, mas para puni-lo, né, porque ele não aceitou a mudança. E ele, então, para mostrar que está indignado, está lá na rua, dormindo na frente do prédio. Então é uma prova que as pessoas dão da fé que tem, né? São firmes na fé, não importa as barreiras que vão enfrentar. E assim o nosso amado profeta mostrou também para todos nós. Aqui Jesus está falando, não me desobedeceste, né? Não precisou de estudo para saber o que é de Deus e que precisa ser respeitado. Nessa mensagem aqui Jesus ainda diz, né? As pessoas que deixam de fazer aquilo que precisa ser feito para Deus por qualquer coisa deste mundo, vai perdendo as graças. Tem pessoas que não vêm aqui no domingo, não rezam o terço em casa, fica domingos e domingos, né, meses, quando não pessoas que frequentam só na primeira comunhão, depois na crisma ou no casamento, vá a uma igreja receber os sacramentos. E o resto da sua vida toda fora da igreja, fora de dobrar os seus joelhos e agradecer a Deus. Ouvindo ontem também um sacerdote falar, ele diz, a semente que nós temos dentro de nós, né? A música que o Bruno cantou hoje, Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em nosso viver, então Deus está dentro de nós. Nós precisamos mostrar para os outros, essa presença de Deus dentro de nós. Esse sacerdote falou, diante de Jesus, de joelhos, diante dos problemas, de pé. Quando a gente aceita Deus, pede para Ele nos confortar, para Ele nos proteger, para Ele guiar os nossos passos, de joelhos. E os problemas, né, as tribulações, seja lá o que for, de pé, a gente consegue vencer, porque Deus está do nosso lado. Então não existe nada nesse mundo que Deus não possa, mas nós precisamos ter essa fé. Nós precisamos acreditar que Ele está dentro de nós. E Ele vai estar dentro de nós, como Ele fala aqui, ó, se existir o respeito. Principalmente nas vestes, né? Que Jesus pediu tanto para que o profeta tocasse nesse assunto. Fale, meu filho, não deixe de falar nunca sobre as vestes. A Aline ontem no programa leu várias partes, né? Que fala sobre o respeito com a Santa Eucaristia e o respeito com as vestes. O respeito na casa de Deus. Os santos já passados, não é só o profeta que escreveu isso. Se vocês começarem a ler e se aprofundar mais nesse assunto, observarem o que fala sobre as vestes, sobre o comportamento que devemos ter, sobre o tratamento que nós devemos ter para com o nosso irmão, os santos mostraram muito disso. Eles deixavam-se, né, deles mesmos, esqueciam de si próprios para pensar no próximo. E nós fizemos isso? Nós deixamos de lado a nossa vida para pensar no próximo? Nós deixamos um pouco das coisas do mundo para vir agradecer a Deus? Dobrar nossos joelhos? Um dia, uma hora por semana? Um dia na semana? Uma hora por dia? A gente faz isso? Nós devemos começar a observar essas nossas atitudes. Porque Jesus, depois que subiu aos céus, Ele não ficou parado. Ele mandou profetas e mais santos nos mostrar como devemos caminhar. Em uma outra mensagem que eu li ainda hoje, que está aqui nesse caderno, todas as mensagens são muito lindas, né? Nesse book aqui que tem as fotos do Pai. Jesus diz, queres conversar comigo? Leia a Santa Bíblia. Ali eu estou por inteiro. Se quiseres conversar um pouquinho num linguajar mais simples, leia o livro A Palavra Viva de Deus. Olha como Deus é misericordioso, né? Ele não deixa passar nada. Muitas pessoas dizem, mas vocês estão levando esse livro, A Palavra Viva de Deus, como se fosse maior que a Sagrada Escritura. E Jesus está falando ali, quer conversar comigo? Nesse livro está, né? Quer conversar comigo? Eu leia a Sagrada Escritura, eu estou ali por inteiro. Então o profeta nunca quis ser mais que ninguém, nunca quis ser maior do que ninguém. É Jesus, vocês têm que ter essa consciência. É Jesus, é Nossa Senhora, é os anjos, os santos, os profetas do Antigo e do Novo Testamento, falando
com permissão de Deus, através desse livro, num linguajar mais simples. Mas ele nunca tirou os méritos, né, que existem da Sagrada Escritura, a Bíblia. Esse livro veio para completar, veio para reafirmar. Tem outra mensagem que aqui fala: estou falando contigo, meu filho, para reafirmar as minhas palavras que estão na Sagrada Escritura. Que muitas pessoas têm a Bíblia em casa como um enfeite de prateleira, né? Quando não escondida ainda. E esse livro é para ser lido. Jesus diz em uma outra mensagem: aquele que tem esse livro num lugar aprimorado, respeite, porque é eu que estou ali presente. Eu estou dentro desse livro por inteiro. Então nós devemos respeitar, nós devemos honrar tudo que está nesse livro, a palavra viva de Deus. Honrar o nosso amado profeta, porque é um enviado de Deus. Ele veio, Deus o enviou à terra para mostrar aquilo que ainda estava faltando, né? Os pequenos erros, os caminhos distorcidos, né, que estavam existindo. A nós que acompanhamos essa obra, a palavra viva de Deus, que já estamos há anos nessa caminhada, se a gente desviar desse caminho, é por nossa culpa própria. Não podemos dizer: mas tal fulano fez assim. Os filhos do profeta estão fazendo dessa forma. Mas os filhos do profeta não vão salvar ninguém. O profeta veio a esse mundo e recebeu as mensagens. O profeta também não ia salvar ninguém. É Deus que nos salva. Então Deus, através do profeta, mostrou o caminho. É nisso que nós precisamos acreditar. Então pensem todos vocês nessas atitudes que estão existindo errôneas, né? Que as pessoas dizem: mas eu estou saindo daqui porque o profeta fez assim. Hoje eu não posso mais ir lá porque as meninas estão chamando a atenção. Eu estou envergonhada, me chamaram a atenção num véu. Mas elas estão ali para chamar a atenção mesmo. Mas chamar a atenção não ofende ninguém. Não é uma ofensa para ninguém. Chamar a atenção é chamar a atenção. O mundo foi sempre assim. Você vai para a escola, os professores chamam a atenção. Você está no trabalho, o seu patrão ou o seu chefe lá, ou o encarregado, vai lhe chamar a atenção. É para puxar para o caminho correto. Então as pessoas não podem usar isso como pretexto. Lá na igreja eu não vou mais. Meu Deus, eu estou envergonhado, me envergonharam. Me barraram lá na porta e botaram um véu na minha cabeça. Ou pelas minhas costas botaram um véu. Me chamaram a atenção porque a saia estava curta. Essa repreensão é só para o nosso próprio bem. Ninguém está aqui para ofender ninguém. Ninguém está expulsando ninguém daqui do santuário. A gente só quer que esse santuário seja respeitado como ele deve ser. Com muita honra ele deve ser tratado. Esse santuário, para quem ainda não sabe, foi levantado a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pediu: faça uma casa e bote lá santuário de Deus Pai. O padre José de Portugal, quando aqui esteve, tocou muito nesse assunto, que Deus se queixava para outros videntes, que não tem um santuário digno, para que possa honrar Jesus. Então, esse santuário foi erguido com esse intuito, né, de honrar o nosso amado Deus. E nós devemos honrá-lo. Na frente de Jesus de pé, de joelhos, na frente dos problemas de pé. Também essa semana, dia 23, eu acho que a maioria esqueceu, né? Eu também esqueci, mas o Clodoaldo me lembrou ontem. Padre Geraldo fez 26 anos de sacerdote, né, Padre Geraldo? Foi quinta-feira, dia 23, né? E olha como a gente esquece das coisas fácil, né? Quem lembrou de dar os parabéns para o padre? Eu não tinha lembrado mais, então, mas nunca é tarde, né? Então a gente deseja que o Padre Geraldo também seja muito iluminado, né? Muito ungido pelo Espírito Santo, com as suas homilias, com o seu trabalho digno. Para mim não existe trabalho mais digno do que esse, trabalhar para Deus. Não menosprezando o trabalho de ninguém, mas trabalhar para Deus não existe trabalho mais digno. Ele diz: eu sou a vida. Então imaginem vocês, trabalhar e agradar a Deus. Com assim, né, com obediência, com honestidade, fazer aquilo que Deus está pedindo. Então, parabéns para o Padre Geraldo também, mais um ano de sacerdote, que ele seja cada vez mais iluminado pelo Espírito Santo, para que possa então também transmitir a todos nós aquilo que Deus pede através da palavra, né, e através dos sacramentos. Um bom fim de semana para todos vocês, uma boa semana também, que Deus nos abençoe. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.